Treinador campeão, Felipe Luiz, menino maravilhoso, foi um ótimo jogador, diga-se de passagem, um jogador de muita qualidade e está se transformando num grande treinador. Ele já tem 2 títulos importantes, a Supercopa do Rei e agora também a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, e treina somente o Flamengo. Vai lá. Simplesmente, manos, o craque Neto, no domingo, quando o Flamengo venceu o Botafogo, ele falou muita coisa sobre o Felipe Luiz. Ele analisou sobre como o Felipe Luiz tem sido muito diferente e que o Brasil tem uma escassez de treinadores bons no próprio Brasil, ou seja, os estrangeiros estão a dominar. E nesse momento, o Felipe Luiz é o melhor treinador brasileiro que há em atividade. Eu quero saber a vossa opinião. Já existiram vários muito vitoriosos, mas hoje, nesse momento, não há um brasileiro nato melhor que o Felipe Luiz a treinar. Porque os argentinos estão a entrar no país, os portugueses estão a entrar no país. E eu quero saber a tua opinião nos comentários se o craque Neto tem razão sobre isso. Então, se liguem só nesse desabafo. Claro que é protocolar, porque as coisas não são assim, né? Da mesma maneira que ele foi realista quando disse que, no caso de derrota, o torcedor que hoje aplaude vai pedir a cabeça dele. A gente sabe que uma proposta de fora, dependendo do clube, da questão financeira, não só financeira, né? Esportiva, pode seduzi-lo. O Jorge Jesus também estava apaixonado pelo Flamengo. Um dia entrou no jatinho com o presidente do Benfica e nunca mais voltou, né? E deixou o Flamengo sem pai nem mãe, né? Sem comissão técnica, sem nada. Detalhe, flertavam com o Benfica, todo mundo sabia, já há várias e várias semanas, e guardou em segredo a sua decisão. Ganhou um campeonato carioca na final contra o Fluminense, no dia seguinte foi embora. E assim foi. Então isso pode acontecer. E é proibido? Não, é um direito que ele tem. Porque de fato o Felipe ele é brasileiro no passaporte, na certidão de nascimento. Mas é um atleta forjado na Europa. Essa mentalidade que ele quer colocar em prática é uma mentalidade europeia. Claramente. Claramente. Então um convite de um clube importante da Europa, minimamente importante, um projeto interessante, claro que pode seduzi-lo. E é natural que assim seja, a gente não pode nem condenar. Então é claro que ele fala agora e tal, quer ficar, isso é a intenção de momento, mas as coisas mudam com qualquer um de nós. O que você quer fazer hoje, de repente amanhã você quer fazer diferente, você muda de ideia, em função de uma série de coisas. A gente vai falar daqui a pouquinho de uma mudança de ideia, porque claro que o sucesso dele como técnico, a se confirmar, ele repercute na Europa como um técnico forjado na Europa, como jogador, e que agora está no seu país de origem. Mas é, entre aspas, um europeu, um profissional europeu. É diferente de um técnico brasileiro que sempre trabalhou aqui. Quem fala do Cuca lá fora, por exemplo, ganhou brasileiro, Libertadores, ganhou um monte de título. Quem fala do Cuca? Porque o Cuca não tem trajetória internacional. A do Felipe fala. Por quê? Porque é um técnico que passou pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, então tem um conhecimento. Quando vai a Madrid é muito homenageado lá no estádio do clube, onde trabalhou por tanto tempo. Então, claro que pode acontecer. Isso aí a gente sabe, mas no momento não, né? Então, não é hora de pensar muito nisso, mas a pergunta foi oportuna e a resposta dele foi protocolar. Se eu estivesse no lugar dele, ele falaria a mesma coisa. Mas amanhã ele pode falar outra coisa, porque ele pode mudar de ideia, é o direito que ele tem. Claro que tem. Especialmente se ele conseguir títulos aqui no Flamengo, importantes, né? Mais títulos, né? Ele pode chegar uma hora e falar, cara, aqui eu já alcancei muitas coisas, eu posso partir para novos desafios. Ele é muito jovem. Agora, se ele ficar no Flamengo um bom tempo, né, um bom período, aí pode ser interessante. E talvez, ficando mais algum tempo, o Flamengo possa até se preparar para definir uma forma de jogar, preparar uma sucessão quando for lá na frente o momento, se tiver capacidade para isso, né? E, claro, né, não passar pela situação que passou, que também a gente esquece muito. Jorge Jesus renovou o contrato durante a pandemia com aumento, gente. O Flamengo demitiu funcionários e aumentou o salário dele naquele período. E aí ele pega e vai embora daquela maneira. Ainda levou toda a comissão técnica. Podia deixar os caras aqui mais uns dias, né, dando tratamento, atividades físicas, até o Flamengo contratar alguém. Aí que veio o Domenech. Ninguém queria trabalhar no Brasil, você não pode esquecer isso. Ninguém queria vir. O Brasil era um dos países onde mais morria gente de Covid. O Carlos Carvalhal não veio por isso. O filho dele, questão de saúde, não queria ficar na pandemia, ele aqui, a família lá. Era difícil trazer. O próprio Abel Ferreira veio, e até para a pandemia foi um argumento que o Botelho utilizou para o Jorge Jesus voltar para Portugal, que ele estava isolado aqui e tal. Então, assim, ali foi uma situação bem, bem complexa, né? E o Flamengo ficou na mão. Então pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que é uma tendência, assim, no médio prazo, longo prazo, acontecer. Se ele for bem, vai sempre repercutir muito mais do que... Ninguém numa mesa redonda
lá na Espanha, falaria, vou ficar no mesmo exemplo, e o Cuca ganhou mais um título no Brasil e tal, bababá, quando ele ganhou aqueles 2 títulos, Copa do Brasil e Brasileiro pelo Atlético. E ninguém sabe quem é o Cuca. Estou citando um técnico vitorioso no Brasil, tá? Não é uma crítica ao Cuca, não, só para entender. Um cara que foi vitorioso aqui em diferentes clubes, né? Agora, o Felipe Luiz, certamente alguém vai falar. Pô, vocês viram lá? Teve lá uma final lá no Brasil, tal, o Felipe Luiz, Flamengo, todo mundo sabe quem é o Flamengo, maior torcida do país. Venceu, ele é o técnico, pô, passou por cima do Botafogo, que é o campeão continental, ganhou a Champions lá da América do Sul, pô, campeão do país também. Pô, o Felipe Luiz, técnico, então, é claro que repercute, é pauta para eles, interessa ao público espanhol. E eventualmente até em outros países um registro, algum comentário pode acontecer. E a observação do trabalho de técnicos. Veja bem, gente, os técnicos argentinos, o Simeone, que foi técnico dele, estava no Racing. Aí vai para o Atlético de Madrid. E está lá 12, 13 anos, nem sei quanto tempo ele está lá, tem que ter um olhar aqui. Porque ele mudou a história do Atlético de Madrid. Né? E, enfim, técnicos argentinos têm muita entrada na Europa. Brasileiros não, mas ele é um brasileiro europeu. Campeão da Supercopa do Rei, parabéns aí à CBF em dar esse título para o Edson Arantes do Nascimento. O que você pensa sobre mais um título do Flamengo e o Flamengo buscando aí se fortalecer para o ano que vem? Para o ano que vem, não, desculpa, para esse ano, né, daquilo que se espera, sair do Gabigol, né? Você tem aí a permanência do Gerson, o Pedro tá voltando. O que você pensa, Godoy? O Gabigol é problemático, mas o Felipe Luiz, sabe, mostrando em pouco tempo o quanto ele está preparado para gerir um grupo de estrelas, deixar todo mundo feliz da vida num ambiente desse, porque muita estrela é complicado. Tem que ter uns cabeças de bagres lá para as estrelas xingarem, desabafarem. Mas ele está gerindo bem, administrando bem esse grupo, e o Flamengo vai ser forte em todas as competições que disputar, porque tem grupo e tem um treinador que não fica brigando com a imprensa. E ficou com moral também, porque você vê que do Gabigol ele tirou o cara, botou para jogar, depois tirou para tirar, foi embora, o Fabrício Bruno também não deu certo, já tirou também, ele está com moral. Alcaraz também. E aí, exatamente isso. Então, o que pensar do Felipe Luiz, que vem de uma escola lá do Atlético de Madrid, um menino que está super bem, a gente torce muito para que ele possa fazer. E o Flamengo, que é um clube fenomenal e mostrou a força da torcida do Flamengo lá em Belém do Pará, onde Jesus nasceu, né? Onde diria Dinei. Dinei chegou lá e fez o nome do pai. Jesus, muito obrigado. Falei, Dinei, foi aqui. Estive com ele ontem. Aí eu falei, vou te levar num lugar melhor. Vou levar você no Lapinha, lá em Belém do Pará, né, onde tudo se fala depois da chuva. Lá eu sou remista, diga-se de passagem. O Remo que voltou para a segunda divisão. Parabéns a todos os remistas. E aí, meu querido Queçado, o que pensar do Flamengo? Eu estava pensando aqui, a gente fala dessa crise de técnicos brasileiros, né? De dar chances para que os técnicos brasileiros apareçam, porque a gente tem muitos técnicos vindo de fora. E hoje, se você colocasse e fizesse uma pesquisa, qual é o técnico brasileiro que a gente mais confia que possa fazer sucesso nesse ano? Só você está falando... Eu diria o técnico do Flamengo. Não perca seu raciocínio, olha só. Aqui em São Paulo, Santos, Pedro Caixinha. Sim. Palmeiras, Abel. Corinthians, Ramon. Emiliano Dias. O treinador é Emiliano Dias e o Ramon Dias. Isso. E no São Paulo... Subelia. Há quanto tempo a gente não vê isso aqui? Acho que nunca aconteceu isso. Vamos lá, eu pensei nisso agora. Acho que os 4 grandes, acho que não aconteceu. Olha, Zubeldia tá com moral no São Paulo. Argentina. Abel manda no Palmeiras. Português. Emiliano Dias e o Ramon Dias quase caíram e aí Outros argentinos. o argentino. E o Pedro Caixinha que veio. Português. Então, aqui, quem manda não são os treinadores brasileiros. Ou vocês se situam no que vocês precisam fazer, o que vocês precisam entender, porque vocês perderam espaço. E logo, logo vai acontecer no Grêmio, Quinteiros. A velha safra perdeu. Perdeu espaço. A velha safra perdeu. Temos que torcer para que essa nova geração de treinadores consiga subir para os clubes considerados grandes com respaldo. Porque viu o que aconteceu com o Carpini no São Paulo e olha o que ele foi fazer no Vitória. Só tem um então que está com moral até agora, que é o Felipe Luiz da nova geração. Fala outro, vai.
Eu acho que o Roger Tem fez Cate que está 5 anos trabalhando e não tem chance. O Roger fez um bom trabalho no ano passado. Começou esse ano, está sendo criticado agora, mas o brasileiro do Roger no Inter mas foi teve bom. que fazer um estágio no Juventude Para despertar o interesse de um grande no estado dele, porque fora E não te sei digo, se se ele ser internacional, não sei se o time grande contrata ele. Aí ele volta pro time menor de novo. É isso que o Godoy tá, pelo menos o que eu entendi. Que é o que Mas aconteceu com o você ia Rogério Ceni, completar, né? completa. Não, os 4 dos grandes de São Paulo são estrangeiros. Aí, ó. Aí você estava lembrando. Grêmio, Quinteiros. Aí Roger Machado no Inter. Roger Machado no Inter. O Cruzeiro tá para definir agora o técnico, tá aberto. Pode ser um estrangeiro Leonardo, ou não. Cuca, o Leonardo Jardim já falou já que foi não, embora. já não quer. Aí você tem o no Cuca no Atlético Mineiro. Aí você tem... No Rio você só tem os brasileiros. Uma né? inversão. Carilli, Vasco, No Rio tinha Botafogo que mais tá para estrangeiro acertar. e agora em São Paulo tem mais. Tem uma no coisa, Vasco. parece que estava informação aqui, tá um buchicho que o Tite pode acertar Sim. com o Botafogo. É uma possibilidade. E termine de você falar Aí em relação... Felipe Luiz no Flamengo, Carilli no Vasco, Mano no Fluminense e se o Tite chegar no Botafogo. Mas esses todos já são rodados, Mas aqui né? em São Paulo, eu nem tinha pensado muito nisso. Como começou a falar, eu falei, mas peraí. Pô, você pega quem foi campeão aqui. Você pega Lula no Santos. Você pega Oswaldo Brandão. Aí você pega Nelson Batista. Aí você pega Luxemburgo. Aí você pega Filipão. Aí você pega Mano, que subiu o Corinthians. Olha, dos últimos campeonatos brasileiros, o único Carilli, vencido por brasileiro foi o Cuca e o Rogério Ceni, né? 20 o Rogério Ceni no Flamengo, 21 o Cuca no campeonato no Atlético Mineiro. Mas foram 2 exemplos muito criticados também em algum momento e não se mantiveram. Então, meu irmão, daqui a pouco, sabe quem que eles vão estar contratando aqui? O treinador da treinadores da Colômbia, treinador do Equador. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Em relação ao Flamengo, o que você pensa do Flamengo ganhar a Supercopa do Rei? Eu acho que a ascensão do Felipe Luiz é impressionante. Pênalti, Godoy, desculpa, Maria. Teve gente que reclamou que não foi. É brincadeira, né? Realmente. Não tem. O jogador brasileiro é muito. Mas por que cara ele deu um de carrinho pau, desse, cara? velho? É muito cara de pau o jogador brasileiro. Olha lá. Olha lá, a reação do jogador brasileiro. Dá uma olhada, ó. Vamos lá então, vamos ver o treinador campeão, Felipe Luiz, menino maravilhoso, foi um ótimo jogador, diga-se de passagem, um jogador de muita qualidade e está se transformando num grande treinador. Ele já tem 2 títulos importantes, a Supercopa do Rei e agora também a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, e treina somente o Flamengo. Vai lá.